Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos falar sobre um gênero textual muito divertido, são as tirinhas. Com certeza vocês já conhecem, já ouviram falar, já viram sobre esse gênero textual, e como a gente vai trazer aqui como nome de gênero textual, vou explicar para vocês as características próprias desse gênero textual. E para relembrar, eu gostaria de dizer para vocês o que é realmente o gênero textual, qual a importância de se estudar. Então, os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Então, é importante falar para vocês e vocês terem essa consciência de que nós temos vários tipos de gêneros textuais diferentes, cada um com as suas características próprias, e eles são classificados assim, separados, né? Porque cada um tem a sua característica própria. Então, uma forma de escrever uma carta é diferente de escrever um livro, por exemplo, de romance. É diferente de escrever uma receita e um panfleto informativo. Por isso, os gêneros textuais são diferentes. É importante também dizer para vocês que podem surgir novos tipos de gêneros textuais, dependendo da comunicação, dependendo da linguagem usada para comunicar. Então, podem surgir também novos tipos de gêneros textuais. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as tirinhas. Então, o que são as tirinhas? Você sabe, você já ouviu falar sobre a tirinha? Quando uma professora fala para vocês, a gente vai falar sobre as tirinhas, olha lá. O nome tirinha remete ao formato de texto que parece um recorte de jornal. Então, é aquele texto pequenininho. Eu vou mostrar a imagem agora um pouquinho para frente, vocês vão conseguir perceber com facilidade. Mas o próprio nome já diz, é uma tirinha, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, essa aí é uma tirinha. Não vou ler o texto para vocês agora, eu quero mostrar só como ele aparece. Então, com certeza vocês já devem ter visto em jornais, em outros lugares, né? Que eu gostaria também de deixar aqui para vocês irem pensando aonde mais a gente pode encontrar esse formato de texto que aparece aí. Não só o texto, essa linguagem, né? Tirinha um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequências. Então, a tirinha é um pedaço ou uma parte, por exemplo, de uma revista em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos, elas surgiram aí com a história e elas vieram ganhando espaço e profissionais que também trabalhavam nessa área para promover material, né, da história em quadrinhos, como ela funciona. E aí a gente vai falar por que de tirinha, né? Quando surgiu, em tempos muito antigos, essa prensa a vapor, começou a surgir uma forma de imprimir, né? Fazer a impressão no papel de uma forma mais rápida. Então, dessa forma, surgiram, então, começaram a surgir novas formas de levar a informação para as pessoas e para um grande número de pessoas. Então, depois surgiu o papel de jornal e as tirinhas começaram a surgir aí, né? Em impressões de jornal, em pequenas partes onde elas eram colocadas e elas eram ali uma parte de humor, elas traziam também, por exemplo, questões sociais, elas traziam questões de política. Então, era uma forma ali de usar aquele tipo de linguagem para passar algum assunto, para passar alguma parte que eles queriam ali do jornal, né? Falar alguma coisa sobre aquele assunto. E aí, então, a gente vem com a história em quadrinhos famosa que a gente conhece, que são as histórias em quadrinhos de super-heróis, de heróis, né? Foram as primeiras que surgiram. As primeiras que apareceram mesmo foram nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles tinham muitas... foi um período de Guerra Fria, foi um período da Primeira Guerra Mundial,
Então eles tiveram o quê? Eles criaram muitos super-heróis, pessoas que tinham poderes. Então a gente tem alguns aí que a gente relembra as histórias em quadrinhos famosas, né? Que são, por exemplo, olha lá, Capitão América. Capitão América, ele surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu falei a primeira no começo, mas não. É a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Então, ele foi um personagem que surgiu na história em quadrinhos, como o próprio nome já diz. Ela tem uma característica própria. Ela é formada por quadrinhos. E ele foi um personagem que surgiu aí dentro desse contexto. Além deles, também surgiram vários outros, né? A gente tem, então, uma característica muito própria da história em quadrinhos. Isso aqui é muito importante a gente falar e vocês focarem nesse conteúdo aqui. Olha só, as histórias em quadrinhos, elas têm algumas características próprias. Geralmente, ou a maior parte das vezes, a fala dos personagens, elas vêm em balões que têm formas e tipos diferentes. Lá, quando a gente for, eu vou mostrar o exemplo, vocês vão entender com mais facilidade. Geralmente tem personagens, né? A maior grande parte dela tem algum personagem falando ou contando ali a história em quadrinhos. Ela tem um enredo, ela tem um desfecho, né? As coisas acontecem, tem uma sequência e, além disso, ela tem uma sequência de imagens. Aqui na história em quadrinhos é muito forte a gente falar sobre as imagens, né? É uma das principais características da história em quadrinhos, além de ser separada em quadrinhos, em sequência de imagens, né? Então, vamos mostrar para vocês aqui. Olha aí, essa é uma sequência de imagem. A Mônica está aí na turma dela. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês perceberem. Olha aí que a gente tem várias tarjas separadas, que são os quadrinhos. Por isso, história em quadrinhos. Eles estão separados. Fácil de identificar, né? O gênero textual muito conhecido. Quem aí já não leu uma história em quadrinhos? E aqui, ó, eu trouxe os balões, né? Os balões são muito característicos das histórias em quadrinhos. Por quê? Os balões, eles expressam através do próprio desenho. Se você olhar para um balão ali, ó, que é todo espetadinho assim, a gente tem uma ideia de que é ou um susto, ou um grito, ou alguma coisa muito forte. A gente tem um balãozinho muito característico também da história em quadrinhos, é aquele que tem algumas bolinhas e depois o balão. Esse balãozinho, ele dá a impressão de que a pessoa está pensando, né? Tem o balãozinho da fala, que é esse que já vem aí, com a pontinha do balão apontando para a pessoa. E é muito importante que a gente compreenda porque, através do desenho, existe uma linguagem aí, ó, embutida. Então, às vezes, a Mônica, ela pode estar com raiva, então a expressão de raiva dela é o que também vai nos ajudar nessa leitura da história em quadrinhos. E como que surgiu então no mundo, né, as histórias em quadrinhos? Os mais conhecidos são, do grande público são os norte-americanos, são os Estados Unidos. O que que acontece? Esses personagens, eles ganharam o mundo através das histórias em quadrinhos. Então, existem colecionadores de revistas de histórias em quadrinhos, existem pessoas que são especializadas em desenhos para as revistas de quadrinhos. Existe uma forma de escrever a história em quadrinhos, então não é tão simples como parece, né? A gente precisa pensar a história, a gente precisa pensar como ela vai ser separada em cada quadrinho, para que ela tenha uma sequência. A gente precisa estabelecer também como vai ser a fala desse personagem, qual balão eu vou usar e como eu quero que essa história tenha início, meio e fim. A gente tem então alguns exemplos, olha só. Ela surgiu em 1960 e o primeiro gibi totalmente colorido conhecido, que foi conhecido pelo público brasileiro, né? Então no Brasil foi em 1960. Então a gente teve aqui, a gente chama de gibi,
né? A maioria das pessoas conhece como gibi aí, que é o livrinho de história em quadrinhos. Então, ele teve uma evolução também. No início eles não eram coloridos, eles eram preto e branco, e depois eles ganharam cor, né? E um gibi que foi muito importante aqui no Brasil foi a Turma do Pererê. Esse gibi, ele surgiu e veio contando a história de alguns personagens que eram da nossa cultura, né? Porque geralmente a gente conhecia ou as revistas em quadrinhos e histórias que vinham para o Brasil eram histórias de personagens geralmente americanos. Então aqui a gente veio trazendo, olha, uma nova forma de escrever o gibi com a nossa cultura. Então a gente escreveu aí o Pererê, que foi feito pelo Ziraldo. Ele é um dos principais escritores de revista em quadrinhos, né? Ele é um cartunista, ele desenha e escreve as revistas em quadrinhos. Também a gente tem o famoso Maurício de Souza. O Maurício de Souza, ele começou criando alguns personagens para falar sobre assuntos principalmente infantis, e ele criou então aí a tão famosa Turma da Mônica, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e toda a sua turma. Ela foi criada, ele criou esses personagens para constituir as histórias em quadrinhos que ele criava. Então a gente tem vários gibis aí da Turma da Mônica e eles são usados nas escolas, em histórias, para um tempo lúdico. Às vezes a criança quer ler uma história em quadrinhos, a gente tem lá a Turma da Mônica, tem uma força muito grande. E as tirinhas. Então vamos falar um pouquinho agora sobre tirinhas. Professora, você falou então sobre histórias em quadrinho, né? Revistas de histórias em quadrinhos. As tirinhas, elas são um pedacinho dessa história em quadrinhos, né? Geralmente um número menor de quadradinhos, não uma revista inteira, não uma história muito grande. Por isso, tirinha, só uma parte. Então, as tirinhas, olha só, geralmente eles tinham um formato de 30 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. No início, quando se veio se falando sobre esse gênero textual, algumas regras foram colocadas. Com o passar do tempo, essas regras foram evoluindo e as revistas em quadrinhos tomando formatos diferentes, sem perder a sua essência, né? As histórias contadas em quadrinhos, com personagem, com balões e com uma linguagem própria para esse contexto. Então aí a gente tem, olha só, em um primeiro momento elas precisavam ser ordenadas em quadrinhos iguais, e aqui a gente já percebe, olha só, a diagramação, que a gente chama do lugar onde esses quadrinhos ocupam, eles passaram a ser diferentes. Então olha o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, daquele gato Garfield, né? Que todo mundo conhece e ele é famoso também nas histórias em quadrinhos. Elas estão dispostas de cima para baixo, mas elas têm uma sequência, a gente consegue acompanhar a história. Já a outra imagem, ela está na horizontal, olha só, uma depois a outra, também em sequência. A história em quadrinhos, ela precisa ter uma sequência. Então, o lugar onde os quadrinhos ocupam, onde eles estão colocados, determina onde essa história vai acontecer. Então, a gente precisa também seguir a sequência dessa história. E aí a gente vai falar um pouquinho. A tirinha tem seu espaço garantido nos jornais, em revistas, nos livros didáticos e atualmente tem alcançado grande destaque nas chamadas de redes sociais. Sim, o mundo está todo digitalizado, né? Hoje as crianças têm muito menos contato com papel. Hoje a gente usa muito as mídias, por exemplo, o celular, o computador. Então as tirinhas também ganharam espaço aí na evolução das comunicações, né? Dos aparelhos eletrônicos. Então a gente tem tirinhas hoje em dia que são animadas, né? Elas têm algumas animações que são usadas também na televisão, nas redes sociais. É muito bacana de trabalhar. Olha essa tirinha que interessante. É uma historinha contada, quadrinho a quadrinho. Olha lá. E o tubarão acaba por resolver o problema dele
E olha que essa história foi contada em forma de tirinhas. A gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta tirinha. E a história acontece em um determinado momento. Você pode ver que o tubarão aguarda a chegada dessa pessoa lá, ó, na última imagem, para que a história finalize. Então, ela também foi muito bem aceita aí nas redes sociais e na televisão, entre outros, mas ela não deixa de aparecer. Ela continua aparecendo em jornais, em revistas e principalmente tem se usado muito em livros didáticos, em questões de aprendizado nas escolas. Isso é muito importante. É usada também, sabe, em outro lugar? Usam-se muito em pós-graduação, em cursos de formação. As pessoas gostam muito da tirinha porque ela é um contato muito direto, é um gênero textual que leva uma fala muito rápida e que ela demonstra, às vezes através de imagem, com poucas palavras, um assunto que a gente gostaria de falar. Ou dali, né, da apresentação de uma tirinha, a gente consegue fazer um outro caminho, um outro discurso sobre aquele assunto. É comum as tirinhas concentrarem-se em um personagem principal. Sim, olha aí, a gente tem uma criança onde aparece somente essa criança falando dessa tirinha. Então, nem sempre a gente vai ter vários personagens, várias situações diferentes. A gente tem uma tirinha curtinha aí, né? A tirinha, por isso, é curtinha e ela falando de um assunto onde o adulto nem aparece, ele participa da fala, mas ele nem aparece. Então, teve um foco maior aí no assunto, no personagem principal, que foi a criança. E um dos pioneiros na criação da publicação das tirinhas foi o Maurício de Souza, como eu falei, que começou publicando a tirinha do cãozinho Bidu. Quem aí já ouviu falar do Bidu? Olha esse cãozinho. O Bidu foi um cachorrinho que começou, que foi muito forte, né, na vinda da história em quadrinhos e no uso da tirinha em determinadas formas de texto, né? Então, o Bidu, ele foi aí pioneiro, né? Também na vinda, junto com o Maurício de Souza, na história em quadrinhos. E para a atividade de hoje, eu quero sugerir para vocês o seguinte: se você tem em casa, ou uma revista em quadrinhos, ou um gibi, ou uma história, ou se você puder comprar, ou se você tiver, né, um jornal, uma revista, ou se você perceber durante a programação da televisão em casa, se você perceber esse gênero textual aparecer, eu gostaria que você percebesse, que você olhasse com novos olhos, porque agora você já conhece as características desse texto, desse tipo de gênero textual. Então, agora que aprendeu sobre tirinhas e história em quadrinhos, em seu caderno monte uma tirinha com 3 cenas. Então é importante que você desenhe 3 quadradinhos e que você use a criatividade para montar uma história pequenininha. Ali pode falar alguma coisa do seu dia a dia, da casa. A gente pode falar também, sabe o quê? Da pandemia, do isolamento social que a gente está vivendo. Então, a tirinha pode servir para te ajudar. Ela pode ser com 3, com 4, com 5 pedacinhos, mas eu sugeri aí com 3 cenas, né? Com 3 quadradinhos. Eu espero que vocês todos tenham um bom trabalho, que tenha sido uma aula prazerosa e que a gente tenha aprendido um pouco mais sobre o gênero textual tirinhas. Desejo a todos vocês, então, um bom trabalho. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula, pessoal!